A educação escolar indígena no Brasil, historicamente relegada a um viés catequista e de integração dos indígenas à sociedade nacional, ganhou novos contornos a partir da Constituição de 1988 e das políticas educacionais implementadas nas décadas seguintes. A modalidade, que por anos ficou sob responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, foi atrelada ao Ministério da Educação, passando a ser coordenada pelos governos estaduais e municipais. Isso colocou a educação escolar indígena diante de interesses locais e regionais de ordem política e econômica, o que tornou o processo heterogêneo nas diversas regiões do Brasil, inclusive pela própria pluralidade de etnias que habitam o território, bem como questões internas dos próprios aldeamentos, agrupamentos e terras indígenas. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2020, no Brasil são 4.250 escolas indígenas. Dessas, 39 estão localizadas em terras indígenas de 26 municípios paranaenses, sendo aproximadamente 5.000 estudantes matriculados. E uma delas está localizada na terra indígena de Ibiporã, no bairro Ribeirão Grande, que fica dentro do território do município de Abatiá. Porém, o acesso se dá aqui pelo município de Santa Amélia. Essa terra é habitada em sua maioria por indígenas da etnia Guarani Niandeva. Trata-se da Escola Estadual Indígena Nimboyati, Mborovichá, Avá-Tiropê, fundada em 2005, após o processo de retomada da terra indígena, que no início do século XX abrigou o antigo posto do Serviço de Proteção ao Índio, que hoje é a FUNAI, conhecido como Posto Velho, e que ficou abandonado pelos indígenas após um surto de maleita. A retomada do território se deu após uma cisão com o grupo de indígenas que permaneceu na terra indígena Laranjinha, local para onde migraram, próximo ao antigo território, e foi motivada pela necessidade de um resgate cultural. Vale destacar que o território retomado ainda se encontra em processo de demarcação, condição que está ameaçada pela ausência de políticas indigenistas afirmativas no contexto político atual, como o marco temporal das terras indígenas, que aguarda julgamento do Supremo Tribunal Federal. A Constituição assegurou o papel do Estado na preservação das culturas indígenas, dando-lhes, entre outros direitos essenciais, o direito a uma educação étnica, intercultural e bilíngue ou multilingüe, o que está amparado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e também no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, de 98. Vale destacar também outras políticas educacionais afirmativas, como o Decreto Presidencial 6.861 de 2009, que dispõe sobre a educação escolar indígena e sua organização em territórios étnico-educacionais, e também a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. Além disso, em 2012, foram implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica e, em 2014, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. O Estado do Paraná, por sua vez, deu um passo importante para o fortalecimento da educação escolar indígena, com professores com formação específica. Foi a partir da criação do Magistério Escolar Indígena Paranaense no ano de 2006. Seguindo a legislação vigente, o Estado do Paraná incentivou também a criação de materiais escolares específicos bilíngues para o trabalho com a educação escolar indígena. E incentivou ainda a criação de materiais específicos para a fundamentação do trabalho docente, valorizando a dinâmica e organização social indígena, priorizando sua preservação e reconhecendo sua história, memória, língua, organização cultural e diversidade, como o caderno temático da CEED para a educação escolar indígena. Já o Referencial Curricular do Paraná, de 2020, contempla em diversos pontos a legislação nacional. Esse aparato legal reflete na escola indígena hoje, na qual percebemos que há um maior direcionamento na busca de maior autonomia das comunidades indígenas na elaboração do projeto pedagógico e currículo de suas escolas, assim como é na escola Nimboyati, Mborovichá, Avá-Tiropê, que tem em sua proposta pedagógica curricular o ensino da língua Guarani, um currículo historicamente situado e culturalmente determinado, pautado na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani. Além disso, entre outros aspectos, a proposta curricular orienta por atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que façam referência às tradições culturais de sua comunidade e de outras,
além da valorização da natureza, linguagem corporal, expressões artísticas, muito caras à rica diversidade da cultura indígena. No entanto, além dos desafios usuais da educação pública indígena, recentemente fomos surpreendidos por uma pandemia de escala global, ocasionada pelo novo coronavírus, a Covid-19, que a partir de março de 2020 interrompeu as atividades presenciais em instituições de ensino e outras atividades no país e no estado do Paraná, que adotou rapidamente um modelo de ensino remoto emergencial, que veio a contemplar também as instituições indígenas com materiais de apoio pedagógico, propostas de atividades, webconferências e orientações gerais acerca do momento inédito vivenciado pela comunidade escolar paranaense. Obviamente, devido à localização das terras indígenas e aldeamentos e também à precariedade de infraestrutura tecnológica das escolas indígenas e públicas de um modo geral, as comunidades indígenas enfrentaram imensas dificuldades de acesso à educação entre os anos de 2020 e 2021. Na escola Nimboyati Imborovichá Avatiropé, a opção da comunidade escolar foi por ofertar atividades impressas aos estudantes, dando autonomia aos docentes para a produção de materiais, estabelecendo plantões de atendimento aos pais e estudantes para a logística das entregas das atividades e também para esclarecimentos e seguindo um rígido protocolo de biossegurança. Foi fornecido também aos estudantes que dispunham de aparelho celular com acesso à internet, suporte via aplicativo de mensagens de WhatsApp, pelo qual os professores também puderam explicar e orientar acerca das atividades encaminhadas pelas remessas semanais. Dessa forma, foi preciso reinventar, produzir novos materiais e uma logística que inevitavelmente modificou, pelo menos nesse momento, as balizas da educação indígena conforme garante a legislação. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por sua vez, dedicou-se a uma espécie de nivelamento da rede estadual de ensino, com uma proposta apostilada, disseminada por meio de plataformas educacionais digitais que permanecem em uso e atualização contínuas, mesmo após o retorno das atividades presenciais. Especificamente a educação escolar indígena, ficou disponível uma série de materiais no portal Aula Paraná, denominada Diálogos Formativos. O conteúdo apresenta sugestões e possibilidades para o trabalho remoto na educação escolar indígena, tais como os cadernos Educação e Saúde, foco do ensino remoto no contexto das comunidades indígenas, divididos em 2 unidades didáticas. O material de apoio ao professor em educação escolar indígena, intitulado Ensino Não Presencial, uma proposta pedagógica, e traz também outros materiais de apoio, como propostas de avaliação para os estudantes, denominados Sugestões de Leitura para o Ensino Remoto, a Educação Infantil no Contexto do Ensino Remoto, o Ensino de Línguas no Contexto do Ensino Remoto, Educação Infantil no Contexto da Pandemia, e um material que versa sobre a transição entre as etapas de ensino. O portal disponibiliza ainda apresentações de slides e links de conversas realizadas entre a equipe da CEED com representantes das escolas indígenas paranaenses, tendo como tema a educação infantil e o ensino médio no ensino remoto no contexto da educação escolar indígena e também a educação em saúde. Nesse processo, os professores, tanto das escolas regulares quanto das escolas indígenas, adquiriram um papel secundário no ensino-aprendizagem, uma vez que o ensino remoto emergencial vem com uma bagagem pré-determinada de conteúdos e atividades em um ritmo tão acelerado e de implantação tão instantânea que o próprio professor viu ruir tanto os seus planejamentos quanto as suas metodologias, obrigando-se a investir ou se inscrever em formações continuadas e capacitações para que pudesse acompanhar os novos tempos. No entanto, os estudantes com melhores condições de acesso tecnológico e que aderiram ao ensino remoto ofertado por meio de videoconferências transmitidas via aplicativo Google Meet com os próprios professores, tiveram uma menor defasagem em sua aprendizagem. Mas só o fato das aulas por videoconferência terem alcançado apenas 32% da rede pública estadual, conforme apontam os dados do Censo Escolar de 2020, já desqualifica a eficácia do ensino remoto ofertado, uma vez que a democratização do ensino é característica básica para uma educação pública de qualidade. Vale destacar que os estudantes da escola indígena Nimboyati Imborovichá Avatiropé, que não pertencem a esse grupo, participaram ativamente da modalidade de ensino remoto escolhida pela comunidade, que foram as atividades impressas, conforme aponta o relatório de atendimento aos estudantes indígenas no ensino remoto, elaborado
pela instituição em 2021.